Bom dia aqui a todos que estão nos acompanhando nesse programa Manhã com Dignidade, desde as 8 da manhã. E o nosso programa, todas as quartas-feiras, ele fecha vamos dizer, essa maratona de debates de uma imprensa independente e crítica, como é o Portal Desacato, Cooperativa JTT. Estamos hoje com o tema fundamental para nosso povo negro e para a cultura brasileira em geral, em Santa Catarina, que é a questão do Centro da Cultura Negra, o título, Início de uma Reparação Histórica? Pergunta. Então, isso é importante. Nós estamos conversando para isso, o nosso historiador, Fábio Garcia, que faz parte de um grupo, acho que faz 2 anos, que vem se mobilizando para que se instale naquele prédio, da Antônio Barros, está ali na Rua Victor Meirelles, o Centro da Cultura Negra e Museu também juntos. Então, aí, bom dia, nosso historiador Fábio Garcia, que é editor, inclusive, né? Editora Cruz e Souza. Bom dia, companheiro. Bom dia, professor Lino. É um prazer estar aqui contigo nessa manhã de quarta-feira para tratar de um tema tão importante e pulsante na nossa cidade, que versa sobre o Centro de Memória Antonieta de Barros, né, no coração da cidade, coração histórico da cidade, e que aguarda aí uma definição da gestão pública municipal. Perfeito. Então, inicialmente, eu vou até aqui fazer uma pequena síntese rápida, viu? Que nós construímos nesse tempo todo um dossiê de todo o processo que foi a luta para que fosse neste lugar da Escola Antonieta de Barros, né, o Centro da Cultura Negra, porque até então, eu como vereador, e antes o vereador Márcio Souza, já vinha lutando, o próprio vereador Tiago também, para que ali fosse esse lugar. E esse prédio, ele tem várias tramitações, era da administração do governo do Estado. Inicialmente, ali seria uma creche, que não é inadequado, porque as condições do prédio antigo. Depois foi para um centro de formação de professores, professoras do Estado. Isso aí demorou muito, foi para a Assembleia Legislativa. Lá ela tomou, então, conta, ele levou a ideia de ter um uso para esse espaço. A Assembleia Legislativa corretamente chamou um concurso não, uma contratação do escritório de Porto Alegre para fazer um projeto de restauro daquele prédio todo, né? E aí, para exatamente na linha de ali se abrigar um Centro de Cultura Negra, aí a vereadora, a deputada Carminati, né, ela contribuiu para essa causa, né, junto com o nosso mandato na época, junto com a professora juíza Jerusa Romão, que eu quero aqui destacar o empenho que ela teve nessa direção, dessa mobilização, dessa causa. Isso aí ficou um tempo, saiu uma lei lá em 2019 para transformar aquilo em um museu, né? E aí se debateu isso também, né? Teve audiências públicas, e aí também nessa audiência pública até se destacou uma visão que é bastante polêmica na época, que não, tem que ser um centro geral, centro da cultura catarinense, algo assim, mas, ou centro de uso múltiplo. Aí nós, na época, reagimos, e corretamente, porque já tem todos os museus, praticamente, a não ser o Cruz Souza, mas a maioria, né, o historiador, são todos dedicados à cultura branca, vamos dizer, né? Bom, nada contra, mas a cultura catarinense. Está com o som aqui, o problema. O som aí. Alô? Tá, agora sim. Agora pode falar. Né? Eu tô com uma obra aqui na casa, então provavelmente aqui a equipe dos bastidores deu uma silenciada para diminuir o ruído. Mas eu queria destacar, professor Lino, que todos os museus são voltados à cultura branca, né? Porque o Cruz e Souza, o Palácio Cruz e Souza, ele só tem um nome, né? E aí ali há uma outra demanda, que se a gente tiver tempo a gente pode mencionar, que diz respeito aos restos mortais do poeta Cruz e Souza, que estão numa entressala dentro do Museu Histórico Cruz e Souza. Então, ali carece também uma ação emergencial e estratégica nossa para dar um destino devido, né, aos restos mortais do grande poeta Cruz e Souza. Então, acho que ele destacou muito bem isso aí, inclusive na época que o nosso mandato acompanhou, e eu, como arquiteto, fiquei estupefato, porque o prédio em si, que vem de século XVIII,
né, o palácio, né, até então não era Cruz Souza, era o Palácio Central Oficial do Governador, ali sofreu um restauro enorme. Eu acompanhei, inclusive, com o arquiteto, aquilo ali, vendo de perto. E aí construíram aquele atrás, né, aquele com a construção moderna, dedicado ao Cruz Souza, né, para utilizar ali o seu acervo, enfim. E aquele prédio deu problema sério estrutural. E ele tá paralisado, foi quase condenado, né? E está paralisado e até hoje não se resolveu isso. Então, um prédio moderno que foi em 2010 está parado aquilo até hoje e não tem uma iniciativa que parece estar judicializado. Então, observe como destoa uma coisa da outra, né? Dois prédios. Sim. Isso. Nós temos, na verdade, um pano de dois equipamentos e o mesmo problema, né? O problema com a falta de seriedade e projetos efetivos para com a memória da população negra em Santa Catarina, né? Sobretudo Florianópolis. A gente, obviamente, estamos destacando a escola Antonieta de Barros, a antiga escola Antonieta de Barros, que já foi chamada Dias Velho, né, para os moradores mais antigos se localizarem, que é a edificação que fica ao lado do atual museu. Podia passar a imagem ali também, pedir para a equipe técnica, Sofia, se pudesse passar ali. Isso, que é uma edificação que fica ao lado do atual museu da Escola Catarinense. Então, percebam que hoje essa edificação ela está com uma fachada totalmente já descaracterizada, né? Sofreu intervenções, inclusive, da administração pública, que fechou o acesso aqui pela rua, à frente aqui do Bugio, né? Vitor Meirelles. A Vitor Meirelles, isso. Obrigado, professor. Então, aqui havia uma entrada de acesso, né, e que já foi fechada, e, enfim, ela é uma edificação que carece de um restauro amplo, né, interno, de telhado, das aberturas, pintura nova, né, toda uma instalação elétrica que precisa ser refeita, piso, enfim. Então, esse restauro ele foi orçado inicialmente, o ano passado, em torno de 5,5 milhões. Acredito que hoje, se a gente for atualizar, esses valores eles chegam perto de uns 7 a 8 milhões, tá? Isso pensando um restauro sem grandes alterações arquitetônicas, né, internas e externas. Então, a parte do telhado, que há essa imagem, a Sofia que está nos auxiliando. Está passando. Inclusive, só pedir para segurar essa imagem, só. Isso, né? Essa imagem. À esquerda tem a escola da FAED, né, que é o prédio eclético do final do século XIX. Na esquerda. Isso. Ali funcionou a escola normal, né? E hoje, depois funcionou a FAED, ligada ao DESC, e hoje o Museu da Escola Catarinense. E do lado direito, esse equipamento amarelo é a atual Escola Antonieta de Barros, que estava sob a guarda da ALESC, da Assembleia Legislativa, e passou para a administração da Prefeitura Municipal de Florianópolis para abrigar um centro de memória alusiva à população negra. A lei de 2 anos atrás, ela diz sobre isso. Então, a gente percebe que é uma edificação grande no centro da cidade, próximo a outros equipamentos históricos, né? Tudo isso aí faz parte do grande conjunto arquitetônico tombado da região leste, do centro histórico. Antigamente, pertencia ao antigo bairro da Pedreira. Então, a gente percebe que os elementos, né, constitutivos da escola, da rua, são justamente o elemento central que havia naquela região, que era uma grande pedreira. Ele está em cima de uma pedra, né? Ele está em cima de uma rocha, um prédio, só para quem não sabe, né? Ele vai subindo e tem uma rocha bem embaixo, né? Isso. Então, esse equipamento, quando foi passado para a administração municipal, tão logo isso ocorreu, se constituiu da parte da sociedade civil uma comissão de acompanhamento e fiscalização dessas ações, daquilo que a prefeitura iria fazer a partir de então, da qual participa o professor Lino, eu, diversos representantes de entidades negras.
E esse grupo, após diversas reuniões, diversas discussões, apresentou, então, à prefeitura uma minuta, uma proposta inicial de uso desse equipamento, né? Para que ele possa, isso de acordo com a lei de transferência, né? Então, a gente leu a lei de transferência e, com base nisso, a gente, então, elaborou uma minuta de uso desse equipamento. E desde então, esse é um equipamento que a gente pensou, né, Lino? A partir de uma escuta ampla, pública e democrática. Pensamos um equipamento voltado para receber mostras, né, artísticas, teatrais, para que pudesse comportar também um espaço de leitura, de estudo, oficinas, né, oficinas gratuitas abertas à comunidade. Ou seja, colocando Florianópolis dentro de um cenário nacional de museus e equipamentos negros. Né? Lembrando que a gente tem entidades congêneres no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Carece ainda na União, né, dentro dos Estados Federados, Santa Catarina, Florianópolis como capital, ter também o seu lugar de memória público, com gestão pública, né, voltado à população negra. Então, desde 2000 e já uns 2, 3 anos, que está correndo e tramitando todo esse processo, o que a gente tem percebido é uma, assim, não há outra palavra a dizer, uma certa má vontade, né, da prefeitura em tocar efetivamente as ações de restauro desse equipamento. Então, hoje, nós temos uma lei de transferência que tinha uma duração inicial de 2 anos. Esse período já findou, né? Então, acho que cabe hoje ao coletivo, essa comissão composta por membros da sociedade civil, decidir ou encaminhar qual o próximo passo, né, tomado para esse equipamento. Perfeito. Então, eu queria destacar aqui só, professor, o seguinte, senador, sobre assim, essa tese que nós defendemos, né, há algum tempo, do Centro da Memória da Cultura Negra e tal, isso foi embate, como eu falei, e acabou predominando no debate na Assembleia de que fosse de fato para a cultura negra, porque poucos, como ele destacou aqui agora o historiador, dedicado a essa área da cultura negra, que a maioria é ligada à cultura branca, né, portuguesa, açoriana, como quiser. Né? Aliás, até um açorianismo na ilha, que é um problema complicado em termos de bases científicas duvidosas, viu? Açorianismo, que exageram nesse aspecto. Mas os negros que estavam juntos na produção rural, aqui, na ilha, não aparece. Tem as rendeiras negras que não aparecem. A rendeira branca, né? Que filho dele. Então, isso se a gente... Professor Lino, se a gente considerar, né, a partir dos estudos mais recentes, que a primeira vinda das famílias açorianas ocorreu em 1750, a chegada dos alemães em Santa Catarina em 1829. Muito bom. Mas quando a gente pega os dados de casamento da Cúria, né, catarinense, a gente já percebe que em 1726, ou seja, 24 anos antes da primeira chegada do primeiro casal açoriano, nós já temos o registro de um casal de africanos escravizados. Ou seja, a presença africana em solo desterrense, atual Florianópolis, ela é anterior a 1700. Perfeito. Tá? Então, a base cultural dessa cidade, ela é de base africana e afro-brasileira e afro-indígena. Essa é a nossa base. Os outros grupos étnicos, alemães, italianos, húngaros, japoneses, açorianos, eles foram acolhidos pelas famílias e populações de origem africana que aqui já habitavam esse território. Perfeito. Eu acho que o grande, fundamental, é historiador, né? É diferente, né, cara? Isso é importante. O que está colocando, gente, isso aqui não é qualquer afirmação.
O que está levantando para o nosso Fábio Garcia é a questão de fundo, porque ele está mexendo com a historiografia oficial. Observe quem está levantando. Toda a historiografia, o discurso, a narrativa, é a que começou com os açorianos. Então, eles dizem que os açorianos, junto com o trabalho escravo, né, negro e tal. Não. Dizer que é antes, isso é mais complicado. Porque já vinha, né? 2, quase 3 séculos anteriores no Brasil, né, da escravidão negra. Né? E aqui, nesse litoral, chegou tardio aqui, mas chegaram aqui. Assim como no Sul, em Porto Alegre, chama Portos Casais. Portos Casais, né? Mas os negros lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também entraram antes. Então, o que eu acho que eu queria destacar nesse programa é essa contribuição do professor da origem. Além dos indígenas, obviamente, que foram exterminados, que vêm antes, enfim, que são os donos dessa terra aqui de fato, os moradores anteriores. Né? Mas então, eu acho que eu queria destacar isso aqui, professor. E a outra, eu chamo de professor, mas na verdade é nosso grande historiador. E a outra questão importante é isso. Então, essa tese predominou e, finalmente, como levantou o nosso historiador, que a prefeitura incorporou a tese, essa do museu. E aí nós estamos nessa fase atual, a Lei Diana, inclusive, faz parte, já está tentando entrar, inclusive, para explicar esse fato que nós acompanhamos juntos, a prefeitura resolveu, finalmente, pegar esse terreno, essa área, para si. E aí nós começamos uma tratativa, né, para ali ser o museu que agora você acabou de explicar, cujo programa nós montamos e indicamos para a prefeitura. Não foi imposto o programa, gente, isso é importante, que é um programa, eu queria explicar para o historiador, o museólogo, a Tainá, também faz parte do nosso grupo, da Universidade Federal, não é? De que eles queriam colocar, inclusive, o Museu Franklin Cascais, que tem um museu lá na universidade, já tem problema lá também, mas não cabe naquele prédio, mas queriam colocar, e nós conseguimos demover essa posição da prefeitura. E pode ter uma salinha ali. Então, eu queria explicar um pouco isso aqui também no programa, que nós estamos imaginando, que na frente tinha ali o bugio, a foto anterior mostrava ali, que a Sofia vai demonstrar, tem o Museu Vitor Meirelles ao fundo, aqui está a última foto, se desse passar, Sofia, ali é a parte central, ali, não, pode ser, não, o outro, esse aí, essa foto, não, anterior, aí, esse aí, olha só, Vitor Meirelles ao fundo, certo? Aqui estão as mesinhas, que aqui o grande cenário, que é do Bugio no sábado, dia de meia semana, e aqui a entrada principal. Essa parte de baixo vai dedicar toda a parte da cultura, dos grupos, enfim, né? Com o edital, né, senador? Você vai levantando essa questão importante, até para a comunidade negra. Colocar essa questão por edital. Tá? Sabe o que eu quero dizer? Né? Te explica um pouco isso aí. Então, esse é o ambiente frontal que está aqui nessa rua histórica que é Vitor Meirelles, com o Museu Vitor Meirelles ao fundo. Então, pode continuar aí, senador. Isso, né? Então, destacando, né? Então, quando houve a transferência da LESC para a prefeitura, a prefeitura ela tentou articular no primeiro momento para que no escopo da lei tivesse apenas elementos constitutivos da cultura açoriana, né? Ali com foco na figura do Franklin Cascais. Então, a lei ela até versa disso, né? Diz que ali tem que ser a sede da Franklin Cascais, é isso que diz a lei de transferência, a constituição de um museu alusivo ao Franklin, ao artista Franklin Cascais, um museu dedicado à professora Antônia de Barros, oferta de cursos de cultura, né, de danças, músicas, teatro, e espaço de leitura. Então, enfim, fizeram o Frankenstein na lei de transferência, sendo que a parte que cabe à cultura negra não estava posta, não estava colocada. E aí houve toda uma articulação, né, de representantes aí da Câmara Municipal, né, de servidores técnicos que trabalham junto a gabinetes, né, na Câmara de Vereadores de Florianópolis, assessores parlamentares da LESC, militantes negros, que viram o escopo da lei e nos 45 minutos da sua aprovação pelo Parlamento Estadual, conseguiram inserir o conteúdo negro, o conteúdo da negritude nessa lei de transferência. E foi justamente isso, talvez, que a prefeitura não quisesse que ocorresse, né? Então, a gente conseguiu inserir um conteúdo que não havia sido planejado e desejado, primeiro. Depois, nós, enquanto grupo, nos fizemos presentes junto
ao prefeito, né, junto ao gabinete do prefeito, mostrando nosso interesse em participar da organização desse conteúdo, e desde então as coisas foram suspensas, né? Então, a partir do momento que a gente se colocou como sujeito partícipe desse processo, houve todo um conjunto de óbices, né? Todo um conjunto de senões, de burocracia a ser vencido e, bom, enfim, e estamos aí com a escola há 2 anos passados já, no qual a prefeitura ainda não se mobilizou efetivamente para iniciar o processo de restauro. Só um detalhe importante aqui, senador, para os demais, nós estamos na fase licitatória, quer dizer, a prefeitura diz que vai entrar o processo de licitação, desses já não é mais 4, mais 7 milhões e tal, né? Nós estamos aguardando isso, nós estamos fazendo tratativas, mudou o prefeito, né? Bom, mudou não, ele estava na vice... Permaneceu. Permaneceu, exato. A Zena Becker também era representante, agora já é outro está ali na Franca de Cascais, o representante, foi a Roseli, depois vai ter outro representante agora. Bom, nós estamos aguardando, inclusive, reativar essas relações para a gente ver como é que vai ser esse processo do licitatório que foi anunciado. Então, nós temos que ver isso. Então, isso. Professor Lino, o senhor tocou num assunto bem importante que a gente não pode deixar de mencionar. A lei de transferência da LESC para a prefeitura, ela obriga que a gestão daquele equipamento seja feita pela Fundação de Cultura Franklin Cascais. Tá? Ocorre que hoje a Fundação Municipal, ela carece de profissionais efetivos. A Fundação Franklin Cascais hoje, ela não tem nenhum funcionário, servidor de carreira da Fundação. Os últimos 2 funcionários de carreira eram a teatróloga Solange, que está aposentada, e o nosso saudoso JB Costa, que faleceu há 1 ano atrás. Tá? Então, todo o corpo técnico hoje da Fundação Franklin Cascais, ele é um corpo técnico cedido de outras secretarias, sobretudo da educação, né, e composto por terceirizados. Então, assim, é um conjunto de problemas. Né? É um conjunto de problemas. Então, nós temos um problema prático, direto e objetivo, que é a questão da licitação, do restauro e do início, né, efetivo das ações da Escola Antônio de Barros, isso é uma coisa. Depois nós temos um outro problema, que é um problema de gestão, porque cabe à Fundação Franklin Cascais fazer a gestão daquele equipamento. Então, para ter museu, tu precisa ter um museólogo. Tá? É o que diz, né, o regramento nacional de constituição de museus. Então, diz o seguinte, para construir um museu, tu tem que ter um museólogo, tu tem que ter um plano museológico, tá? Feito por um profissional adequado. Tu vai ter que ter um historiador, né? Sendo um museu aberto, pensando um público diverso, um público estrangeiro, você vai precisar ter um mediador cultural que, no mínimo, fale e entenda em outro idioma, no inglês e no espanhol, porque a gente recebe muitos turistas aqui do Cone Sul. Tá? Então, ou seja, percebam que a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar para gerenciar aquele equipamento. Você precisa ter oficineiros adequados, oficineiro de teatro, de dança, de música, de canto, de desenho, pinturas, das artes plásticas. Então, todo esse conjunto de profissionais e gestores daquele equipamento, eles não podem mudar o sabor do vento. Em tese, seria adequado termos pelo menos um grupo efetivo da fundação. Até para que a gente possa ter uma continuidade nos trabalhos. Senão, a gente sabe como que a administração pública funciona quando você tem apenas pessoas terceirizadas ou comissionadas em determinados cargos de gerência. Perfeito. Né? Porque daí você não tem continuidade, você não tem um plano de ação. Tá? Então, eu vejo que a
a constituição desse equipamento e o seu efetivo funcionamento vai exigir da prefeitura um empenho maior daquele que ela tem demonstrado nesses 2 últimos anos, que não é somente para com o equipamento, tem a ver também com a gestão da própria cultura no município, que a atual prefeitura, e não só a atual gestão, mas as últimas, dos últimos 20 anos, gestões municipais de Florianópolis deixaram a desejar no campo da cultura. A Fundação Franklin Cascais já foi inovadora no Brasil, já foi uma instituição de vanguarda no Brasil e na América Latina, sendo seus profissionais reconhecidos internacionalmente. As pessoas vinham de fora em caravanas para conhecer o modelo de gestão da Fundação Municipal Franklin Cascais. E hoje a Fundação não tem sede própria, não tem corpo técnico próprio. Tá? Então, como é que... Né, não é uma questão pessoal, nós gostamos pessoalmente das pessoas que estão lá, mas não é disso que se trata aqui. A questão aqui é da gestão pública. Né? Então, como é que a gestão pública vai se organizar para dar conta de um equipamento dessa importância, né, esse equipamento Antonieta de Barros, dessa importância, com esse valor histórico gigante, tá, se a mesma hoje não tem um corpo técnico capaz de fazer essa gestão. Perfeito. Queria aqui, eu acho que essa primeira parte, né, colocar bem para as pessoas que não conhecem essa escola, né, que foi em Dias Velho, aliás, Dias Velho que fez o massacre dos indígenas, né, também tem que dizer aqui, né, foi importante mudar o nome para Antonieta de Barros. Aquilo, a nossa professora deputada, a primeira deputada no Brasil, mulher negra, no caso também, ela é importante, que ela é uma referência. Hoje ela deu aula do lado ali, da escola normal. Ela foi diretora da escola Antonieta de Barros. Então, é importante ela nesse contexto. Então, eu quero aqui destacar, senador, que você esteve lá na nossa pesquisa, né? Você esteve visitando o museu lá em São Paulo, que é o eu queria aqui destacar, em São Paulo, que eu não sei, foi porque nós estávamos discutindo até então o programa, que é o Museu Afro Brasil, não sei se foi esse o Emanuel Araújo, né, que é uma referência para nós, o caso de São Paulo. E depois eu estive no Rio, claro, visitando lá o Museu Afro, lá que está naquela zona do Valongo, né, que também hoje é um prédio histórico, século XIX, que a comunidade negra conquistou, e é um prédio de 2 pisos, tem acervo, tem lanchonete, tem uma série de coisas, junto com o Valongo. Depois eu vou falar daqui a pouco, que agora acaba de sair um concurso do ano passado, viu? Do concurso exclusivamente para arquitetas negras e negros, tá? Isso é inédito no Brasil, não sei se na América Latina, mas aqui no Brasil é inédito. Concurso que é normal, eu acho que na nossa profissão a gente luta por concursos públicos, né? E também para arquitetos e arquitetas africanas. Ganhou uma equipe de São Paulo. Bom, então eu quero colocar aqui que tem, dali na Casão do Valongo, tá? Tem, então, né? Aqui, você pode mostrar ali a foto, Sofia, tem ali a Casão do Valongo, então ali tem esse prédio antigo que está atrás, hoje, está ali atrás, eu digo lá atrás, aquele prédio do Valongo, né? As ruínas do Valongo. Então, aí, eu acho que é outra foto, eu acho que a primeira que quando eu mandei, tá aí, a anterior, mais para trás, mais uma, agora, depois dessa, para trás, não, tá bom, não, essa aí. Olha só, isso aqui foi 1 milhão de escravos, né? Bom, o senador sabe disso, né? Pode abordar isso aí, são os homens pretos novos, né? Também que vieram, isso foi o maior massacre, quer dizer, hoje está embaixo aí a memória histórica do que foi o maior tráfico, acho que, de negros do mundo, está aí hoje, essa é uma parte disso, né? Uma parte, por isso que ele transformou em museu, viu? E o Rebouças lutou para que o cara que construísse esse cais da Ana Cristina não fosse então, o Mundial de Escrava. Isso aí, por exemplo, nosso argieiro negro Rebouças. Então, nesse espaço aí, vai construir aqui, viu, o senador, do lado, um concurso desse prédio, vai sair aí perto, mas aqui já está lá atrás, certo? Vai ter um complexo aí também com a Ciatá, também que está aí junto, que é o Centro da Cultura Negra da Ciatá, que também que acolhia na época, né, todos os grupos culturais negros. Tem a Casa Ciatá, tem o Instituto de Pretos Novos e o Centro Cultural da Pequena África. Então, todo esse complexo vai estar aí nessa área. E depois tem outro, né, a foto, não sei se dá para mostrar aqui a nossa Sofia, que é eu mandei, esse aí, ó.
Não sei se é esse que é o centro de museu, né? Do Manuel, que você esteve lá. É isso, senador? Isso. Professor Lino, tem algo interessante, né? Que talvez outros estados e países talvez agem de forma melhor, assim, mais efetiva na questão da cultura, que é entender a cultura como vetor de desenvolvimento cultural. Mas qual cultura? No nosso caso, se joga fora todo um conhecimento ancestral de base africana, negra africana, em detrimento de uma ideia de uma cultura açoriana. Ou seja, se despreza em Florianópolis todo isso aqui é o Museu Afro de São Paulo, Isso, São Paulo. Isso aqui é São Paulo. Mas se despreza todo um conjunto de saber, de vivência, de experiências, em nome não se sabe do que, em nome de um açorianismo, entende? Mas, e aí é quando a gente olha para o Rio de Janeiro, olha para Salvador, olha para outros lugares no mundo, a gente vê que os caras às vezes têm muito menos, mas muito menos do que nós temos aqui, e eles, né, destacam, evidenciam, sabe, promovem. Então, o que falta hoje em Florianópolis, a gente não perde. Lino, eu chorei quando eu estive no Museu Afro em São Paulo, com recursos próprios, diga-se de passagem, tá? Antes que alguém diga qualquer coisa ou pense qualquer coisa, eu banquei minha própria passagem para São Paulo porque eu queria conhecer a experiência de São Paulo. Naquele momento em que a gente estava pensando, né, na elaboração de uma minuta em Florianópolis. E quando eu cheguei lá no Museu Afro, eu chorei. Porque, primeiro, que você tem numa escala, claro, muito maior, vários aspectos da cultura negra. Marcenaria, nas pinturas, nas artes, na música, no teatro, nas ciências, enfim, é absurdo. Você tem uma escala de organização e de reunião de material em São Paulo que, assim, sabe, a gente fica boquiaberto, a gente fica, às vezes falta o ar, tamanha a emoção que a gente é cometido, né, ao olhar e vivenciar aquela experiência. Mas Florianópolis, como eu digo, não deixa nada a desejar, nada a desejar. Por exemplo, será que as pessoas sabem que a imagem de Nosso Senhor dos Passos, aquela da procissão com mais de 250 anos, tombada e tudo mais, foi feita, aquela imagem de Cristo foi feita por um artesão negro, baiano, tá? O artesão Francisco das Chagas, conhecido como Cabra, tá? Foi o escultor responsável por aquela obra. E que tanta gente da elite, gente, enfim, de diversas classes sociais, grupos étnicos, choram, são devotas e tal, e que agora, né, agora em abril, tem a procissão mais uma vez, 7 e 8 de abril. Mais uma vez, a procissão vai passar pelas ruas históricas, centenárias da cidade, com essa procissão. Então, sabe, Lino... Que não sei se passa pela Rua dos Rosários do Sobredito dos Homens Pretos. Não sei se passa por ali. Não passa. Não passa. Interessante. Não passa. Mas passa, e passava antigamente pelo Largo 13 de Maio, que era o largo ali debaixo do Hospital de Caridade. Tá? Então, assim, os territórios negros, pessoal, para quem não é da cidade, né, só dizer que a população negra não morava em morro até os anos 20. Até os anos de 1920, a população negra morou no que a gente chama de um miolo administrativo, que vai ali da atual rodoviária Rita Maria, tá? Passava um pouco pela Rua Bocaiúva, indo até, no máximo, onde hoje está o shopping Beira-Mar Shopping, tá? E vinha, né, costeando aqui, aproximando do mar, até as mediações do Hospital de Caridade. Tá? Isso era Florianópolis, digamos assim, Desterro, ou
Florianópolis, depois, o centro administrativo onde as pessoas moravam. Na parte mais elevada, onde está o batalhão da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ali era um bairro de chácaras, um bairro da população mais abastada. Oi? O Outeiro, né? Como chama, né? O Outeiro, então ali era uma região da classe mais abastada, e a parte baixa da cidade era a população negra, onde a população negra, mestiça, parda, ex-escravizada morava. Então eram bairros chamados como Tronqueira, bairro da Figueira, bairro da Pedreira, Menino Deus, que fica debaixo do Hospital de Caridade, né? Lá o bairro da Rita Maria, que as pessoas confundem o bairro com a enfermeira que veio a trabalhar depois naquela região. Então, as pessoas confundem a enfermeira com o bairro, e aí não se sabe direito qual Rita Maria se fala. Enfim, então tudo que versa sobre a história e memória da população negra em Florianópolis, ela é mal cuidada. É mal cuidada pela gestão pública. Por nós, pesquisadores, por nós, militantes, ela é muito, pelo contrário, ela é muito bem cuidada. Só que o poder público, ele tem uma outra escala, ele tem uma outra capacidade de realização e de lidar com a memória pública, né? Então, quando a gente percebe que Cruz e Souza, foi feito todo o movimento para Cruz e Souza, para que os restos mortais saíssem lá do cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, onde tem um mausoléu, diga de passagem, não é pouca coisa, é um mausoléu dedicado a Cruz e Souza, que contou, inclusive, com o dinheiro do pai dele, que morava aqui em Desterro, que entregou um colar de ouro e remeteu ao Rio de Janeiro para compor o pecúlio, né, o recurso necessário para a construção daquele mausoléu. Então, foi retirado Cruz de Souza de lá, que estava sepultado com a sua esposa Gavita, com seus filhos, né? E pensou-se, então, no mausoléu em Florianópolis. Veja, aí se planejou fazer que é isso que o Solino falou antes, se planejou construir um mausoléu em cima da casa do equipamento elétrico do Palácio Cruz de Souza. Olha o nível de amadorismo da administração, aí no caso estadual, amadorismo. E aí no que começaram a furar e a perfurar, né, a laje da fundação, obviamente que deu infiltração no equipamento elétrico, quase criaram um curto-circuito no museu histórico. Aí tiveram que suspender. Além de ter que suspender por conta disso, o madeiramento utilizado ali foi de péssima qualidade. Em menos de 6 meses, as tábuas já estavam abaloadas. Percebe? E Cruz e Souza nisso tudo? Bom, Cruz e Souza nisso tudo foi para a reserva técnica, professor. E lá ficou por mais de 2 anos na reserva técnica. Veja, se exumou o corpo, pensando que ia se dar um upgrade para ele. Quando ele vem para Santa Catarina, o que se faz? Bota ele na reserva técnica. E aí, mais uma vez, as lideranças mobilizaram, né, reivindicaram um lugar mais digno para Cruz e Souza, e aí então ele foi posto numa entresala dentro do Palácio Histórico de Santa Catarina. Mas não é o lugar, mas que não é lá o lugar dele. Então, e aquele espaço que tem do outro lado, lá do Correio, ali tem a literatura catarinense, e lá tem um acervo dele também lá, né? Do que é. Não possui acervo. Ali foi uma casa feita pelo, então, superintendente da Fundação Catarinense de Cultura, o Edinho Lemos, que estava com o equipamento parado, e então transformou o equipamento parado no equipamento de leitura e de sessão de autógrafos, intitulado Casa Cruz e Souza. Casa da Literatura Cruz e Souza. Mas ali não tem acervo do Cruz. Não, tem ali algumas plotagens, mas isso não é acervo, né? Assim, então, Cruz e Souza, primeiro, a cidade carece de acervo, tá? Carece de acervo do Cruz e Souza. A cidade carece de acervo da deputada Antonieta de Barros. Primeira mulher eleita deputada estadual no Brasil.
e negra. Então, o feito de Antonieta, ele é duplo. Duplo, primeiro, porque foi a primeira mulher. E segundo, e o mais significativo, a primeira mulher negra eleita deputada estadual no Brasil. E a pesquisadora Jerusi Romão até adverte, talvez a primeira mulher nas Américas a ser eleita deputada estadual nas Américas, entende? Então, isso são feitos, professor Lino, assim, de uma envergadura, de uma potência incomensurável, entende? Era para a gente estar recebendo delegações americanas, da América Latina, da Europa, dos países africanos, dos países asiáticos, e mostrar aqui o nosso potencial histórico, turístico, né, que não se reduz à praia e não se reduz à serra. Inclusive, a serra só é a serra por conta dos tropeiros, que também eram negros. Também eram negros. Aquela cultura gaúcha, aquela cultura do mate, da erva, a gente só sabe tomar erva mate porque os indígenas cultivavam a erva mate, gente. Entende? Hoje se tem a festa do pinhão. O pinhão vem da pinha, da araucária. A araucária está em extinção no sul do Brasil, porque houve um processo desenfreado, desordenado de desmatamento. Hoje a araucária é uma árvore em extinção. Entende? Então, é sobre tudo isso que a gente está falando. A gente não está falando simplesmente de um equipamento cultural com o nome Antonieta de Barros. Não, a gente está falando da memória, a gente está falando de acesso à memória, de direito à memória, de uma população que foi parte constitutiva do que a gente entende hoje como povo originário de Santa Catarina, junto com a população indígena. Então, essa população que ainda vive, que ainda sobrevive, que ainda resiste, ela precisa ser cuidada, né? Ela precisa ser valorizada no mais alto grau da sua potência e da sua existência. Nada menos do que isso. Perfeito. Então, eu quero aqui destacar, só para... Eu queria... Se a imagem aparece ali, Sofia... porque assim, ó, o Rio Grande do Sul, lá Porto Alegre, também está lutando, viu? Uma mobilização, inclusive, junto ao Ministério da Ministra da Cultura, da Cultura Racial, para que lá também se instale um centro de memória negra. Também isso é importante. Aqui eu quero colocar o concurso que foi vencedor, viu, historiador? Vocês conhecem? Esse aqui é de uma equipe de São Paulo, que eu até estou indo em contato com eles para a gente fazer um debate sobre esse museu. Aqui, olha só, isso aqui tudo foi feito bom, toda a questão do conceito ambiental, claro, né? E é do Cobogó, que veio de uma origem lá indígena negra. Também está dentro desse prédio. Esse prédio foi vencedor, abriram um concurso para a África, arquitetos que são africanos, e aqui no Brasil para os arquitetos e arquitetas negras. Tem uma outra imagem também, se dá para passar aqui, Sofia. Esse aqui é a parte de uma simulação de computador, né? Aqui, ó, isso aqui é uma simulação, observe bem. A parte de ter um jardim na frente, e olha só, isso aqui é um cobogó, essa parte da frente da fachada, ela é filtrada num conceito de arquitetura moderna, nos primeiros dos anos 20. Mas isso aí foi uma arquitetura moderna que, com motivos autóctones nossos, que é origem africana, indígena. E aqui está o prédio, olha só o balanço que ele tem, né? E o prédio moderno. E aqui está todo inspirado nas raízes negras. Como é também aquele arquiteto que foi premiado, nosso Oscar, para quem não sabe, o Oscar na arquitetura, ele chama o prêmio Pritzker, que só premiava arquitetos brancos e de autores famosos e tal. Hoje ele está mudando o conceito. O arquiteto africano, foi 3 anos atrás, ganhou, mas dá toda a arquitetura da terra. E agora, esse ano, viu, ganhou um arquiteto chinês, baseado em toda a arquitetura popular na China, a partir de uma importante, por isso que esse programa aqui é cidade coletiva, espaço público, que é uma arquitetura coletiva, pública. E esse aqui é um também que eu quero colocar aqui, em nome da nossa memória. Olha só, senador, esse projeto vai ser feito no Rio de Janeiro, junto com aquele complexo do Valongo. E aí eu me pergunto, e por que não fazer um concurso aqui também? Pensar nisso, além do nosso museu, claro, né, que tem uma luta importante no nosso Trilho de Barros. Então, aqui observe, isso também além do museu, né?
eles também, aqui no Parque Ibirapuera, lá em São Paulo, que é o Museu da Memória Negra, tem esse projeto lá no Rio de Janeiro que vai ser colocado. Então, eu quero colocar isso que as capitais brasileiras estão avançando nessa direção, porque está surgindo uma geração baseada nas cotas na universidade, que é pesquisadores destacando a cultura negra em geral. Tá? Então, eu só quero colocar isso aqui, que é um destaque, talvez se a parte do próximo programa, eu entrevistar a equipe que ganhou isso aqui, esse concurso, para a gente poder conhecer esses arquitetos. A nossa escola de arquitetura aqui, viu, urbanismo, já está formando vários arquitetos. Né? Agora, o último foi o Wellington, que é da sambista da bateria da Copa Norte. Arquiteto formado, Wellington, recentemente. A Maria Paula também, arquiteta, certo? É importante que tem, viu, está de uma geração negra. Importante aí. A Areta, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, também faz parte disso aí. Então, só quero aqui colocar para lembrar, historiador, para a gente colocar as iniciativas no Brasil. E nós temos, talvez, aqui, de envolver o Ministério da Igualdade Racial e Direitos Humanos, viu, do nosso esforço aqui. Que a prefeitura está fazendo o seu papel, né? Nós estamos exatamente vigiando, acompanhando, mas é importante ter um apoio nacional. É importante isso, o diálogo entre as esferas públicas ela é necessária, né, Lino? A gente sabe, obviamente, que, por vezes, a gestão municipal, ela, às vezes, se vê limitada na sua capacidade de investimento. Mas uma coisa é a limitação, outra coisa é o impedimento. Né? Então, se eu sou limitado, se eu posso dar 10 passos, eu dou meus 10 passos e convido parceiros da esfera federal para eles também me ajudarem a dar os outros 10, 20 passos que eu preciso dar na concretude, na concretização de um projeto. Nesse caso, de um projeto inovador para Santa Catarina. Né? Porque nós não temos nenhum equipamento público que eu lembre de Santa Catarina parecido, que possa chegar perto disso que você nos apresentou agora, com inovação arquitetônica, com a proposta filosófica que remeta às origens negras de Santa Catarina, que ligue com a África. Nós estamos muito longe disso. Então, hoje nós temos o IPHAN, né, que foi reativado, né, reequipado a partir da volta do presidente Lula. Diga-se de passagem, não há nenhum levantamento de bandeira, é simplesmente uma constatação óbvia e objetiva, porque no governo passado a gente teve o desmonte do IPHAN e dos órgãos de cultura, lembra do MINC, né, Ministério da Cultura, que foi destituído da função de ministério e passou a ser uma secretaria. Então, hoje, o Ministério da Cultura volta a esse status, a essa importância, com recurso, enfim, com rubricas específicas. Então, o que seria? Óbvio, né? Assim, aquilo que a gente olha de fora e diz assim, olha, é tão óbvio um secretário de Cultura, um secretário da Casa Civil, fazer uma ligação, pegar um avião, ir para Brasília, né? Ter uma agenda com lá o secretário do IPHAN, da Fundação Palmares, da Fundação de Cultura, e apresentar Santa Catarina nesse cenário, né, de valorização da sua história. Parece óbvio isso. Tá? A gente olha o cenário e fala, olha, está ali, né? O recurso federal está ali. E é um governo, e vejam, gente, quem está nos assistindo, e é um governo que apoia esse tipo de iniciativa, não é um governo que vai dizer, olha, não, esse tipo de iniciativa não me interessa, eu quero privilegiar clube de tiro. Não, pelo contrário, gente. Vamos privilegiar a cultura, vamos privilegiar livro, a história, né? Então, assim, quando o óbvio é muito óbvio e as coisas não acontecem, professor Lino, aí a gente tem que procurar explicações em outros lugares, porque não é falta de capacidade técnica. Isso a prefeitura tem muito, né? Do ponto de vista do seu potencial. Né? Tem expertise, gestão, tem. Então, por que nessa ação concreta e específica a prefeitura ela é tão morosa e tão burocrática
a ponto de não tomar uma ação. Então, tem coisas que chegam ao limite das relações e você chega a um momento em que você diz, olha, qual é a explicação? Porque a burocracia, por si só, não explica essa morosidade toda, né, na constituição de um equipamento como esse. E a gente já sabe que o valor estimado inicial de 5,5 milhões, hoje já não dão conta. Então, já tem que até que se fazer uma nova previsão orçamentária para esse equipamento. Então, eu queria só, nós falta aqui 10 minutos para encerrar, eu queria destacar alguns pontos da viabilidade desse projeto nosso, para quem chegou agora. Se trata do Museu da Memória Negra, ali no prédio Trante Barros, né? Na escola, aí na Vitor Melo, mostrou as margens antes, enfim. E agora nós discutimos, inclusive, e o historiador Fábio Garcia, que está aqui, que faz parte do grupo, que está pleiteando isso junto à prefeitura, esse projeto é um belo projeto, né? Desta área, destinada à cultura negra, de que ali pudesse avançar, no sentido de sair do aspecto licitatório e nós entrarmos no projeto de fato. O recurso destinado do orçamento ou da própria orçamento do prefeito para ir para essa obra. E aí ele colocou, só quero aqui recapitular, viu, isso aí que você colocou da maior importância, o historiador Fábio Garcia. Ele colocou a questão importante da insegurança de não ter um quadro de carreira. Porque a Franklin Cascai, que você falou muito bem, né, ela perdeu seus quadros de carreira. E agora, hoje, está no TN7, como levantou o historiador. E aí é outro ponto importante. Bom, mesmo que fosse por terceirizados, que seja um museólogo, um historiador, um grupo de administrativo importante que para estar nisso, uma pessoa bilíngue, trilíngue, né, que pudesse também, né, receber os visitantes, mesmo que fosse comissionado, né, ele também tem uma estabilidade, porque sai o prefeito, pronto, aí tem outro prefeito, tira fora. Então, nós também nós fizemos aqui uma reflexão crítica sobre a inconveniência de adotar quadros comissionados e abrir, onde está lá, abrir um concurso para ter um quadro de carreira estável, como foi o nosso JB. Então, eu quero aqui, acho que destacar esse ponto. E uma coisa importante que o senador não chegou a destacar, que nós estamos lutando também, é que essa gestão seja compartilhada com os movimentos negros. Que nós possamos participar da cogestão, né, desse espaço, entendeu? Então é importante isso também, eu queria colocar aí, como se falou, da gestão. Quando eu estive em São Paulo, né, não só para conhecer o conteúdo, né, o acervo do Museu Afro, mas também eu fui para conhecer o modelo de gestão. Tá, boa. Então, o que a Prefeitura de São Paulo organizou, né? A Prefeitura não, o Governo Estadual de São Paulo organizou. Eles fazem um repasse anual, né? Eles abrem um edital para que entidades da sociedade civil façam a gestão daquele equipamento. Tá? Então, por muito tempo, foi o grupo ligado ao Araújo, né? Sim, Manuel Araújo. O Manuel Araújo, que fez a gestão daquele equipamento. Então, o Estado repassa, isso há 1 ano e meio atrás, o valor é em torno de 10 milhões ano, tá? E o grupo gestor fica responsável por pagar equipamento, pagar todo o equipamento, os recursos humanos, né? Toda a equipe técnica, fica responsável pela questão de luz, água, internet, taxas administrativas, e abre a possibilidade da entidade gestora de buscar parcerias fora. Tá? Então, se não me falha a memória, são editais para 2 ou 4 anos, e cada grupo, então, fica responsável, primeiro, por zelar, preservar o patrimônio existente. Tá? Então, tem que zelar como se fosse um gestor público, como se fosse a administração pública fazendo. E ele fica aberto, fica com a capacidade de buscar novas parcerias e de buscar novos financiamentos. Então, talvez, para Florianópolis, fosse o caso disso, né, da prefeitura, uma vez fazendo o restauro, né, isso cabe realmente à competência da prefeitura,
uma vez ela aprumando, terminando o restauro do equipamento, ela poderia, então, abrir um edital de gerenciamento daquele equipamento. Perfeito. Tá? Certo, entendi. Tá? E aí passaria, e aí a gente poderia pensar nisso a partir da organização de organizações negras competentes que pudessem estar fazendo essa gestão. Tá? Mas, enfim, sim. São modelos, né? O que nós temos de sobra são modelos de gestão. O que nós temos em falta são ações efetivas para o restauro e depois início das ações. Então, veja, se nós estamos já em abril e nem entramos ainda no processo licitatório, isso quer dizer que, considerando aí uns 2, 3 meses entre publicação e a assinatura final de um contrato, se as obras começarem esse ano, estamos no lucro. Se começarem esse ano. Se a gente atravessar o próximo ano em obra, 2026, a gente só vai ter um prédio entregue em 2027. É mais ou menos para isso, entre segundo semestre de 2026 e início de 2027, se a gente tiver, a partir de hoje, a abertura de um edital. Fora isso, 27, 28. Então, isso é um destaque aqui, é que, além disso, antes da licitação, não sei, tem um projeto, né? Porque o projeto original é um projeto lá do escritório de Porto Alegre, cujo arquiteto faleceu. Então, a prefeitura está adotando aquele projeto, fazendo adaptações com base nas nossas sugestões, que já está na prefeitura, de que nós tivemos uma discussão, né, em torno de como é que seriam as instalações, de destinação, etc. Então, isso ainda tem que fechar, né, para a gente poder ser um motivo desse edital. Então, eu não sei, eu acho que o nosso Fábio caiu, não sei o que aconteceu aqui, mas, assim, para encerrar, nós estamos aqui encerrando o programa, falta 5 minutos, mas eu estou colocando isso, que a licitação, que está em processo de início, depende também de um projeto, um programa de necessidades, que é a referência da licitação, porque depois ele vai ser colocado... tá, colocou. Obrigado. Então, eu tinha caído aqui a linha. Eu estava explicando isso, que tem esse projeto arquitetônico, né, que vai ser a base da licitação, ele tem que chegar a uma definição. Aparentemente, tinha feito uma definição ali, e que eu não sei qual é, que eu tenho que fazer uma conversa com a prefeitura para precisar isso. E aí, quem ganhar, né, vai se basear num projeto, a não ser que quem vai ganhar vai definir o projeto de adaptação, que eu acho que não. Ele vai se dedicar à construção. Então, isso aí é um detalhe, mas aí nós estamos pedindo, solicitando, a nova gestão agora da Franklin Cascais, uma reunião, uma audiência, né, e eu peço aqui, encarecidamente, a direção do Franklin, que até desse grupo, para a gente chegar, né, para a gente fazer um ajuste, que já passaram alguns meses, nós temos que atualizar isso agora. E ver isso aí que levantou o senador, dos tempos, que nós temos que definir isso, e como é que vai ser até o fim, se tem recursos para isso ou não, etc. Então, aqui fica esse apelo, né, senador, ao prefeito, mas especificamente ao quem coordena agora a Franklin Cascais, para nos receber nesse grupo aqui, junto com o Movimento Negro e como um todo. Eu queria pedir também, com essas palavras finais de término dessa entrevista, que eu agradeço muito, aliás, e nós vamos agora divulgar, viu, na reprise, vou divulgar amplamente esse programa aqui para a comunidade geral assistir, em particular a comunidade negra. Com a palavra final, Professor Lino, acho que um prazer participar do programa Cidade Coletiva, né? Dentro dessa perspectiva, a população negra ela é membro integrante de uma cidade coletiva. E como sujeito constitutivo, ela tem também seu direito à memória. Então, pensar um equipamento no centro histórico da cidade é pensar todo esse legado histórico que a população negra tem, que teve no passado, que tem no presente e terá no futuro. E é disso que a gente trata, né? Dessa importância, dessa visibilidade, desse reconhecimento. E quando a gente pensa em ações públicas, em políticas públicas, a gente tem que sempre pensar em recurso. Política pública sem recurso é intenção, né? Não é política. Então, se a gente for levantar
no estado de Santa Catarina, quanto que as prefeituras e o próprio estado investem na promoção e na valorização da população negra, a gente vai ver que deve ser 0,000000000 alguma coisa, né? Então, a gente precisa mudar esse cenário. Espero que as pessoas que nos assistam possam também se engajar e cobrar dos seus representantes públicos a efetividade realmente daquele equipamento, né, e dessa memória negra na cidade, que envolve também aí os restos mortais do poeta Cruz de Souza, para que a gente possa ter uma sociedade realmente coletiva, né, com menos racismo. O ideal seria sem racismo, mas diminuindo já ajuda muito, né, para que as pessoas possam viver, usufruir desse território, sem se preocupar com se a polícia irá, né, atacá-las pela cor da pele, né, sem se preocupar se o salário dela é menor do que o colega dela branco na empresa, sem se preocupar se quando ela for no médico, o médico vai atender ela da mesma maneira, né, em relação à pessoa branca. É sobre isso que a gente está falando, sobre oportunidades iguais, direitos iguais, né, porque trata-se de cidadania, né, e, no fundo, é o que a gente deseja para todos. Então, desejar aqui um bom programa, bom continuar de programas para o Portal Desacato, e agradecer mais uma vez o convite feito pelo professor Lino para o programa Cidades Coletivas. Obrigado aqui, nosso senador. Senador, me lembrei de uma coisa agora que você destacou. Eu acho que é o seguinte, por exemplo, para quem não sabe, Chapecó tem mais de 20% de população negra. Chapecó, certo? Olha só, como assim? A colonização alemã, italiana, naquela região? Não. Então, para você, fora Lages, né? E toda a região do contestado. Então, sério, esses lugares também tem que ter um carinho também, né? Acho que você, historiador que anda muito pelo Estado, faz esse esforço de ter também centros de memórias negras. Mas esse aqui nosso, aqui, estimula que se crie em outros estados. Isso é importante. E para quem não chegou agora, nós tratamos do prédio da escola, na rua Vitor Meirelles, está do lado da prédio da Escola Normal Lafayette, do Museu Vitor Meirelles, e no Bugio ali, naquela frente. Isso aí, para quem não sabe, acho que o senador destacou bem, era uma área negra, certo? Toda a parte do cais, toda essa região, atrás, aliás, tinha não esqueci agora, uma favela, um cortiço, atrás do Álvaro de Carvalho. Ali naquela região da Carvalho tinha uma também ali. Essa região toda, a pedreira, que tem uma rocha em cima, é pena que disse que não deu para expor hoje o projeto. Como é que ela planta, né, e os cortes, mas enfim, ele tem no térreo ali que você vê ali, eram salas de aula, ali vai ser a área toda de cultural, voltado para a rua, a Vitor Meirelles, em cima é a parte onde tem um pátio. Então, a sala de aula no entorno e tem um pátio externo que dá em frente à FAED. Não se deu para imaginar. Esse pátio interno vai ser de exposições e no entorno tem 5 salas, que vão ser sala de biblioteca, né, do Nete Barros, uma salinha lá administrativa, pode ser por aqui em Cascais, uma pequena, e outras salas que vão ter nasceu no entorno daquele pátio interno, lá em cima do prédio, porque ele tem uma rocha aqui, então ele corta, né, esse ponto, só para que chegou agora. E essa região toda, e é uma arquitetura Art Deco, na época de Getúlio Vargas, sei que o Correio Art Deco, tem uma arquitetura moderna para a época, certo? Avançada. E ali, viu, senador, era a população negra que usava aquele prédio, a maioria da população negra que foram retiradas, foram com o fechamento da escola Celso Ramos, e a outra lá em cima, como é ali em cima, do lado da Lauro Miller, né? Fechou-se a Lauro Miller, a Silveira de Souza, lá perto da Bocaiúva, fechou-se ao Celso Ramos. Então é isso, né? Quer dizer, qual é o projeto de sociedade que se quer? Um projeto onde a gente porte armas ou porte livros, onde a população seja instruída ou analfabetizada, né? Analfabeta. Então, quer dizer, qual é o projeto? Eu acho que é isso que fica como o recado final. Então, é isso. Então, aquilo ali é por isso que eu digo o título, é início de reparação histórica, que aquela população negra volte para aquele lugar, que é no lugar dele, que está colocado na sua origem. Agradeço, um abraço, agradeço muito a equipe técnica, a nossa Sofia, que acompanhou aqui, tá? E um abraço aqui para todos nós aqui, e vamos divulgar esse programa aqui, né, para todos. Abraço, obrigado, senador Fábio Garcia. Produção Portal Desacato.
Realização Cooperativa Comunicacional Sul.